Olá, graça e a paz, como nós estamos? Tudo bem? Sou o apóstolo Juarez Ferreira. Estamos aqui na nossa segunda aula de homilia ou segunda aula de homilética. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, a aula completamente gratuita, para você compartilhar, comentar, para que novos pregadores venham aí adquirir esse curso de homilia e expressar de uma forma mais espontânea e de uma forma mais impactante a palavra de Deus. Vamos falar agora sobre a introdução da origem da palavra homilética. Homilética é justamente isso, é a palavra. Homilética ou homilia, a sua essência, a sua origem é a palavra. A palavra, ela é um veículo de comunicação. E, para tanto, nós vamos falar sobre isso nessa nossa segunda aula. E como um veículo de comunicação, existem os sinais corporais, os sinais sonoros, os sinais gráficos e os sinais luminosos. Como todo veículo de comunicação, a princípio, a palavra era somente a palavra. A palavra somente dava nome às coisas, nome a objetos. Mas hoje, a palavra, ela é um veículo de comunicação. Para tanto, quando os veículos eles foram criados, eles foram formados, observe que o veículo transportava somente uma pessoa, no máximo duas. Agora, olha os veículos como são hoje. Os veículos hoje transportam 40, 50, 60 pessoas. Aviões transportam centenas de pessoas. Então, a homilia, ela é um veículo de comunicação. A homilia, dentro desse veículo, ela transporta os sinais sonoros, que é a nossa palavra, pode ser um apito de um guarda, isso também hoje está dentro da homilia. O apito de um juiz em uma partida de futebol, os sonoros, a fala, os gráficos, que é a escrita, e também os luminosos, por exemplo, os sinais de trânsito. Tudo isso está englobado dentro da homilia. A homilia é um fenômeno biopsíquico social. Biopsíquico social, que é a homilia. Por que biopsíquico social? Primeiro, bio vem de vida, vem de biológico. Só é possível fazer uso da palavra um ser dotado e capaz de comandar um sistema nervoso que atue sobre um sistema fonador, capaz de articular os mais complexos sistemas de voz. É interessante a gente saber também, dentro da homilia, que muitas das vezes a voz tem que aumentar, às vezes a voz tem que diminuir. Depende do assunto que você está falando. Quando nós falamos sobre as expressões também, a gente não pode falar sobre alegria com o rosto carrancudo ou falar de tristeza sorrindo. Então, todas essas questões fazem parte da homilia. Outro fenômeno é o fenômeno psicológico. Esse nosso cérebro, tem que produzir pensamentos e atuar sobre diversas glândulas secretoras dos mais difíceis ou dos mais complexos hormônios que condicionam o nosso estado mental. Porque dentro da homilia,
ao mesmo tempo que você tem que expressar aquilo que você quer passar para aqueles que te ouvem, você tem que pensar na sua próxima fala. Então, na realidade, é um conjunto de ação a homilia. Engana-se quem pensa que a homilia está somente dentro do sistema religioso. Engana quem pensa que a homilia ela está somente dentro das igrejas. Quando você for apresentar um trabalho na sua escola, está falando de homilia, está falando de palavra. Quando você for apresentar algo dentro da sua empresa, para a sua equipe, também está falando de homilia, está falando de palavra. Então, a homilia, na realidade, nós não usamos somente dentro da igreja. A homilia, nós usamos em todos os momentos. Como eu disse, o tom sonoro, o tom da voz é importante. É como se fosse uma música. Imagina você escutando uma música, toda a música somente com uma nota, somente em dó. Toda a música somente em ré, somente em lá. Então, assim como na música existe essa variação de notas, dentro da homilia também nós precisamos ter essas alterações da nossa voz, do som. E também o fenômeno sociológico. Esse cérebro, ele tem que reconhecer o valor dos seus indivíduos, da sua espécie e possuir um dinamismo para que as pessoas entendam, compreendam aquilo que nós estamos falando. É um componente racional e emocional. Racional e emocional. Por quê? Porque a homilia, ela mexe com o sistema racional. A homilia faz com que as pessoas mudam de pensamento, mudam de direção, muda as suas diretrizes. A homilia faz com que a pessoa que acreditava em algo desconstrói tudo aquilo que acreditava para acreditar em algo novo. A homilia, quando eu digo que mexe com o sistema emocional, a homilia faz as pessoas sorrirem e ao mesmo tempo pode fazer as pessoas chorarem. A homilia é uma grande ferramenta para a humanidade. Como nós falamos no início, a homilia a princípio era somente uma palavra, que representava apenas uma ideia nominativa de algo, uma xícara, um chá. A homilia, ela representava somente um nome, somente uma definição. Mas com o passar do tempo, com a elaboração, a homilia ela começou a formar frases, ela começou a formar pensamentos, ela começou a formar oração. A homilia passou a ser um conjunto de palavras. Então vejam bem, no início era somente para uma coisa, hoje tornou-se um veículo de comunicação. O homem começou a organizar as suas ideias através da homilia. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, quando Deus ele forma o homem e diz para o homem colocar nome em todas as coisas. Muito tempo depois de ter vocalizado a palavra, o homem ele inventou então a escrita, uma forma também de homilia, que passou para os ideogramas, que são os sinais representativos das ideias.
os desenhos, que são também os representativos dos sons vocais, que deu o nome de hieróglifos, que são os desenhos, também uma forma de homilia. E finalmente chegou as letras. Finalmente, quando nós falamos de homilia acerca de letras, na aula passada, nós falamos sobre, é até uma correção que nós estamos fazendo aqui agora, ou melhor, um adendo que nós estamos falando aqui agora. Nós falamos sobre a importância do esboço, a importância de ir preparado para o altar, mas cuidado, para você não passar o tempo inteiro lendo o seu esboço durante a mensagem. Você leva o esboço, a quantidade de papel e passa o tempo inteiro lendo um esboço para o seu público. O esboço, ele é somente para você colocar o seu pensamento em ordem, não atropelar as questões que precisam e que devem ter importância durante o seu discurso ou durante o seu sermão. A homilia também, ela está relacionada à conversa, o convívio social, que levou o homem a inventar a palavra, a frase, produzir também uma conversação. A conversa, a palavra conversa, no latim, é conversatio ou conversare, formado de cum, mais a palavra versare, que é virar. Ou seja, o seu significado, trocar de ideias, trocar de palavras. A conversa nada mais é, nada mais, nada menos, do que um diálogo entre duas ou mais pessoas. Observação, preste atenção nisso. Diálogo vem do grego dia mais logos, que quer dizer palavra através, ou seja, um discurso através da palavra. É a comunicação através da palavra. Os gregos, eles davam o nome à conversa de homilia. E de onde ou por que os gregos eles davam um nome de homilia? A palavra homilia vem de homilética. Os romanos eles chamavam de sermones, ou seja, é a origem do que nós falamos hoje, sermão. Então, homilia e sermões são simples sinônimos, são significados que representam a palavra conversa. E o terceiro e o último tópico dessa aula, nós vamos falar sobre o discurso. O convívio social que produziu a palavra, a frase, a conversa, também produziu o discurso. E o significado de discurso tem a sua origem do latim discursus, que é composto de dis, que significa contra, mais a palavra cursare, que é igual a correr. Correr de um lado para o outro. Como a roca, não tem aquela tecelagem, tecelão? Então, essa é a palavra discurso, que é discorrer de um lado para o outro. Então, dentro da homilia, nós também fazemos o discurso, que é discorrer de um lado para o outro, que é discorrer de um trecho bíblico ou de um livro bíblico para um outro livro bíblico. Está aí a grande importância que nós temos sobre a homilia. E a palavra texto? A palavra texto vem do latim
textos do verbo texere, trançar, tecer, significa aquilo que está tecido, significa aquilo que está trançado, entrelaçado, interligado. Nada mais, nada menos do que ter nexo àquilo que você está falando. Ter fundamento, ter base. Você já ouviu pessoas que você olha para ela e fala, olha, está dizendo coisa com coisa. Eu não estou entendendo nada o que essa pessoa está dizendo. Então o texto nos proporciona um raciocínio lógico, um raciocínio de coesão, um raciocínio onde você começa um texto, começa um discurso, começa uma oração e termina essa oração dentro da mesma linhagem. É possível, em um sermão bíblico, você usar recursos de várias passagens bíblicas, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração. Mas é importante que essas passagens bíblicas, elas façam menção dentro do mesmo assunto introdutório, para que ocorra um excelente desenvolvimento dentro da sua ministração. Na realidade, quando nós falamos as diversas formas de homilia, e disse que a homilia também é um diálogo, aí você fala, como pode ser um diálogo? Sendo que, na realidade, quando eu estou ministrando uma palavra, quando eu estou ensinando, quando eu estou falando com o público, quando eu estou falando com uma grande multidão, somente eu estou falando. Você disse que o diálogo é entre duas ou mais pessoas. Sim, mas eu disse também no início algo importante, que a homilia, ela não está somente na palavra, a homilia está também dentro do gesto. Então, quando você está pregando, ministrando uma palavra, fazendo uso da homilia, é necessário você observar os gestos, os olhares, a expressão facial com que o seu público está tratando. Por quê? Porque desta forma você consegue ter um feedback da sua homilética. Você consegue ter um feedback da sua homilia. Às vezes é necessário falar mais alto, às vezes é necessário falar mais baixo. Exemplo, um pai quando quer chamar a atenção de um filho. Às vezes ele altera um pouco, não grita, mas altera um pouco o som da sua voz. Ao invés de falar filho, fala filho. Um general, comandante de um exército, por exemplo, quando ele está diante da sua tropa, ele está dando uma voz de comando. Direita, volver, meia volta, volver, frente para a esquerda, frente para a direita. Quem já serviu a carreira militar sabe do que eu estou falando. Então, é importante você entender esses princípios básicos da homilia. Você quer receber o nosso material, a nossa apostila em PDF? Deixe aí nos comentários o número do seu e-mail, o endereço do seu e-mail, que a nossa equipe estará enviando para você todo o nosso material falando sobre homilética, falando sobre homilia e completamente gratuito. Nós estamos fazendo isso por quê e para quê? Nós somos o PAP. O PAP é o pastor amigo do pastor. O PAP é uma associação de pastores de igrejas interdenominacionais. E nós temos aí equipes completamente qualificadas para auxiliar a tua igreja, auxiliar o teu ministério. Nós temos engenheiros, temos arquitetos, temos contadores, temos advogados, nós temos toda uma equipe técnica para ajudar. E agora também nós estamos trazendo aí esse curso de homilética, pensando na nossa próxima geração, pensando nos próximos jovens que serão
pregadores da palavra de Deus. Então, o PAP, pastor amigo do pastor, nós nos sentimos honrados em ofertar a você esse curso de homilética. Quero agradecer aí a participação, ou melhor, ao convite que o presbítero Natan nos fez para estar proporcionando esse curso à sua equipe, mas também nós estamos aí estendendo este curso a todas as igrejas, a todos os ministérios, a todos os jovens pregadores. Então você que queira receber o nosso material, coloque o seu e-mail abaixo nos comentários. Os comentários estão desativados na realidade, mas a nossa equipe tem acesso a todos os comentários que chegam, estará enviando a você todo o nosso material em PDF por seu e-mail, completamente gratuito. Completamente gratuito. Se inscreva no nosso canal, porque a cada semana nós estaremos enviando novas matérias desse curso de homilética. A próxima matéria nós estaremos falando sobre oratória, sobre retórica, que é muito importante também no momento da sua ministração. Eu sou o apóstolo Juarez Ferreira, estou aqui na segunda aula falando sobre homilética. Quero que Deus abençoe você, abençoe seu ministério, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Deus os abençoe.